Tá, gurizada, vocês têm um texto aí, escrito por mim, de introdução ao pensamento do Durkheim. Durkheim foi um dos fundadores da sociologia também, e ele vai ser muito importante para vocês quando vocês forem fazer o vestibular de vocês, tentar uma bolsa pelo Enem, uma bolsa pela URGS. Durkheim é as bases da sociologia. E eu sempre digo para vocês, cara, se vocês querem alcançar o objetivo de chegar na universidade, vocês têm que priorizar as bases. Não adianta ficar estudando coisa muito avançada, é bom também, mas se for para priorizar a qualidade, não a quantidade, você tem que ficar nas bases, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente explicou lá no primeiro momento a diferença de sociologia para filosofia, depois a sociologia do Auguste Comte, falamos um pouco sobre racismo estrutural para ter uma conversa mais com a atualidade, e agora voltamos para as bases com o Durkheim. O Durkheim, ele acreditava que a sociedade tinha que ter um método específico para ser estudada, porque para ele a sociedade era uma espécie de organismo vivo, ela tinha uma autonomia. A sociedade começava a avançar tanto que, ao invés do homem controlar a sociedade começava a ser um organismo vivo e ela mesma conseguia, de certa maneira, controlar o homem. Quando a gente começa a ver agora esse avanço da inteligência artificial, né, do chat GPT, por exemplo, né, tem muita gente que acha que aquilo é inofensível, né? Não, o chat ele só vai trazer coisas boas para mim, ele está a serviço do homem. Só que daqui a pouco essa inteligência artificial começa a evoluir tanto, que daqui a pouco, cara, eles podem criar uma certa inteligência e manipular a gente, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual o Durkheim acha importante surgir a sociologia, ou seja, surgir o estudo racional da sociedade, porque a sociedade é uma espécie de organismo vivo. Então a gente tem que observar e tem que estudar para poder controlar isso. E o conceito principal que eu trouxe aqui foi o fato social, né? O que é o fato social? É justamente isso. É um avanço da sociedade tão grande que a gente se torna refém dela. Vou dar um exemplo para vocês, ó. O celular, né? O celular é um fato social, ele está na sociedade, não está nas ideias, como são as coisas da filosofia. Está dentro da sociedade, é um fato, uma coisa concreta, né? Eu sou obrigado, diante da legislação, vocês são obrigados a ter um celular? Vocês não são obrigados. Mas o fato social se impõe sobre a gente. No fundo, eu sou obrigado a ter um celular, gente. Se eu não tiver um celular, eu não consigo fazer a chamada de vocês. Eu não consigo receber os recados da escola no WhatsApp. Vocês reparam que a sociedade começa a se organizar de modo que a gente fica refém dela. Então, hoje em dia, eu sou obrigado a ter um celular. Aí, repito, se eu não tiver, eu não consigo fazer a chamada, eu não consigo me comunicar com a escola. Bom, mas a escola pode me ligar, mandar um e-mail, mas no fundo ninguém vai parar para mandar um e-mail para mim. Eles vão me pressionar, e se eu não estiver satisfeito, se retira da escola, que vai entrar um outro professor que tem um celular e que está disposto a se comunicar pelo WhatsApp e fazer as chamadas pelo celular. Então o fato social é isso. É quando certas coisas da sociedade se impõem sobre a gente é obrigado a aderir, ainda que a lei não permita, né, não obrigue a gente a aderir. A mesma coisa o Instagram, né? Hoje em dia é quase impossível tu viver sem o Instagram, não só pelo entretenimento que tem ali, mas pelo conhecimento que tem ali. Tem muita coisa interessante ali que a gente pode usar para estudar no Instagram. E se eu não usar o Instagram, eu vou estar atrás de quem está usando. Então, vocês reparem que mesmo o Durkheim, sendo lá do século XIX, sendo as bases da sociologia, dá para a gente fazer associações com o momento atual, né? A inteligência artificial, né?
o famoso chat GPT. Né? Tem muita gente que faz projeto ali, projeto de mestrado, projeto de doutorado, ganham bolsas, né? Uma bolsa de doutorado agora, depois que o Lula assumiu o governo, ela subiu de 2.200 para 3.200, uma coisa assim. E aí, se eu não aderir a esse fato social, eu vou fazer o meu projeto, mas ele pode não ter tanta qualidade quanto o projeto de alguém que aderiu a esse fato social. Então, vocês estão sacando o que ele quer dizer? Então, ele coloca em dúvida a ideia de que o homem controla... Não, a gente controla a sociedade. Ele acha que chegou um momento que a sociedade já tem uma espécie de inteligência e que ela mesma vai se comunicando e a gente se torna refém dela. Quando a gente se obriga a ter um celular, se obriga a ter o WhatsApp, se obriga a ter Instagram, se obriga a ter a roupa da moda, né? A gente se obriga a ter a roupa da moda, aquele tênis, aquela camiseta, né? Porque tem toda uma propaganda que vai disseminando essa ideia. E qual que é o segredo aqui? O segredo aqui é vocês conseguirem fazer associações, vocês com a cabeça de vocês conseguirem imaginar o que seria um fato social. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas vocês também têm que tentar imaginar o que é um fato social, tá? Então, estão conseguindo entender esses fundamentos aqui da sociologia? Isso aqui é importante para mais adiante a gente entrar no marxismo, né? E a teoria dele sobre o comunismo, né? Nós vamos ter anos de eleição agora, no que vem, 2026. Então esse debate em torno de marxismo, comunismo, neoliberalismo, ele vai voltar forte. E aí vocês olham muitas pessoas falando, né? Eu vou voltar no Bolsonaro porque pelo menos o comunismo não vai voltar. Mas o cara não sabe o que é comunismo, não tem ideia nenhuma, né? Então, por quê? Porque não estudou as bases. A gente tem que ter a humildade de estudar as bases e ver que ali está a riqueza do conhecimento, né? A base é tudo, né? Qual que é a base de vocês? A base de vocês são os avós de vocês. Então, tenta conversar com os avós de vocês, ver se ali não tem a base do conhecimento sólido, né? Então, essa é uma justificativa, né? Pela qual a gente está priorizando aqui no primeiro ano as bases, para mais adiante, lá no segundo, terceiro ano, a gente estudar um pouco mais a sociologia contemporânea.